Boa noite, contador. Boa noite, contadora. Estamos de volta com mais um episódio do nosso Contadores 4X, o podcast do nosso canal, o Paulo Farias, CIO na Nuvem. Hoje nós vamos continuar o tema que nós iniciamos na semana passada, que são exatamente os 10 passos para você escolher e implantar as melhores ferramentas tecnológicas para o seu escritório contábil. Excepcionalmente hoje não estamos ao vivo, esse conteúdo foi gravado um pouco mais cedo, mas estamos trazendo aqui, como sempre, conteúdo aí com o propósito de ajudar você que é empresário, você que é empresária contábil, a otimizar seus processos, a entregar mais valor aos seus clientes, usando aí as melhores estratégias de gestão e também as melhores tecnologias disponíveis para o mercado contábil. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, Paulo Farias, CIO na Nuvem, aproveita agora e se inscreve aí no nosso canal e também não se esquece também de deixar a sua curtida. Bom, na semana passada a gente começou esse assunto, né, dos 10 passos para escolher e implantar as melhores ferramentas tecnológicas. E por que eu escolhi esse assunto? Justamente porque a gente está num momento aí realmente muito bom, muitas ferramentas disponíveis, né, muitas ferramentas que ajudam a otimizar processos, automatizar processos, a organizar melhor as rotinas, ferramentas também que ajudam a você oferecer serviços diferenciados, né, que ajudam a você oferecer novos tipos de serviços para os quais você não estava habituado, não estava preparado, e as ferramentas também ajudam, né? A gente tem ferramenta de PPO financeiro, tem ferramenta para recuperação de crédito tributário, tem ferramenta que ajuda a fazer análise tributária. Então, tem um leque de ferramentas muito grande que ajuda a se organizar melhor, ajuda a resolver problemas, mas ajuda também a aproveitar oportunidades e, com isso, trazer mais dinheiro para dentro da empresa. Tá legal? E na semana passada, como eu já disse aqui, a gente começou essa jornada dos 10 passos, porque os 10 passos é justamente como a gente tem muita disponibilidade de ferramenta e muitos escritórios contábeis estão exatamente nesse momento de se modernizar, de trazer mais ferramentas tecnológicas para dentro da empresa, é frequente, né? E isso está no dia a dia, todo dia eu estou conversando com empresários contábeis e a maioria, grande maioria, ou está implantando alguma ferramenta, ou está se planejando para implantar, está estudando, está avaliando, tem gente que está migrando de RP contábil, tem sempre, a tecnologia virou aí realmente um fator realmente bastante relevante. E muitas vezes a gente acaba tomando decisões de contratar ferramentas ou de não contratar, baseados apenas no feeling, no instinto, e a gente não consegue fazer uma decisão racional. Quando eu criei o CIO na Nuvem, ele tem exatamente esse propósito. O CIO na Nuvem, o CIO é aquele que ajuda o empresário a utilizar melhor a tecnologia. Então, esse roteiro tem tudo a ver com isso. É um roteiro que vai lhe ajudar aí a você ter mais sucessos, ter mais chances de ter sucesso, ter menos riscos na escolha aí das suas novas ferramentas. Bom, então eu vou começar então a nossa aula de hoje, a nossa live de hoje, fazendo aqui um pequeno resumo do que a gente já viu na aula passada, né, para reforçar aí esse conteúdo, né? E você que não viu também poder se situar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Então, aqui eu já tenho aqui dos 10 passos, 6 a gente já viu na semana passada. Então, vou fazer aqui um breve resumo do que a gente já viu. Primeira dica, né, o primeiro passo, né, antes de você começar a sua seleção, a sua pesquisa de uma nova ferramenta, é que você precisa tratar isso como um projeto. Tá? Projeto, minha definição de projeto, é tudo aquilo, qualquer objetivo que você tem, que você quer alcançar, e que vai demandar mais de uma ação.
E lógico que escolher e implantar uma ferramenta, um sistema, demanda muito mais do que uma ação. São várias ações. Então, você tem que tratar como um projeto. E o que é tratar como um projeto? Projeto exige um planejamento, você tem que fazer um planejamento, você tem que definir um responsável, quem é o dono daquele projeto, vai ser você mesmo, você vai delegar para alguém, quais vão ser os recursos, quem são as outras pessoas que vão estar envolvidas com aquele projeto, que outros recursos elas vão ter, qual é o tempo que elas vão ter um tempo separado para fazer, para implantar a ferramenta, ou elas vão ter que fazer isso dentro do tempo que ela já tem, que é curto. Então, o projeto justamente você tem que fazer um planejamento, você tem que pensar aí nas restrições, nos recursos e em todos os cuidados que você tem que ter para que esse projeto tenha um sucesso. Segundo, por quê? Nunca comece nenhum projeto sem exatamente definir o porquê. Né? O porquê é a motivação. O que é que motiva você a fazer esse projeto? Não confunda o porquê com a meta. Uma coisa é a meta do projeto. A gente vai falar que é o passo 4, é definir os resultados. O outro é o porquê. O que me motiva. Meu motivo, né, que eu quero fazer isso, porque a minha empresa está defasada tecnologicamente e eu quero atualizar ela. Eu quero que a empresa seja uma empresa atualizada do ponto de vista tecnológico. Então, eu estou buscando ferramentas. É uma motivação. A outra motivação é porque eu perdi margem de lucratividade. Com o tempo, a concorrência aumentou, as margens caíram. Então, eu preciso investir em tecnologia que me ajude a aumentar a produtividade para que a minha margem de lucro aumente. Tá? Então, esse pode ser um porquê também. Eu quero investir em tecnologia porque eu quero eliminar as atividades manuais para que os meus funcionários possam se converterem em consultores e não simplesmente digitadores de notas. Tá? Então, esse porquê é importante, você definir ele e você comunicar a todos os envolvidos. As pessoas precisam saber por que você está priorizando esse projeto. As pessoas precisam saber, porque se você não disser para elas o porquê, elas vão simplesmente imaginar da cabeça delas. Né? E o ser humano é ótimo para imaginar. Terceiro, alinhe o seu projeto com os seus objetivos estratégicos. Na aula passada, destaquei bastante isso. A necessidade de você ter um planejamento estratégico. Se você não tem, é importante que você tenha. Uma vez por ano, pelo menos, você deve parar e pensar aí quais são os seus objetivos de médio prazo, os seus objetivos para 3, para 5 anos, e quais são os seus objetivos para os próximos 12 meses e para o próximo trimestre. Tenha isso bem em mente, esses objetivos. Por que isso é importante? Porque hoje a gente, né, eu tenho certeza que você recebe ligações, recebe e-mails de vendedores oferecendo as suas ferramentas. E aí, muitas vezes, você pode ser levado pela emoção a contratar uma ferramenta que não está no momento. Então, o melhor momento é de você avaliar quais são as suas prioridades, é o planejamento estratégico. Então, quando surgir uma oportunidade, alguém oferecer uma ferramenta, você vai olhar para o seu planejamento estratégico e vai dizer, isso aqui está alinhado? Eu priorizei nesse semestre agora, ou nesse trimestre, investir nisso? Não priorizei. Então, tá legal. Coloca numa lista, fala para o cara, ó, daqui a 3 meses eu vou ver isso. Não vou ver agora, porque eu já estabeleci que nesse trimestre a minha prioridade é outra. Tá? Então, é muito importante esse alinhamento que vai evitar que você tome decisões aí apenas baseadas na emoção. Quarto ponto, também destaquei bastante a necessidade de você definir os seus resultados, né? O resultado é a meta e ele precisa ser quantificável, tá? Metas difusas, aquelas metas que não estão muito claras, elas levam ao menor comprometimento das pessoas. Então, o que é uma meta difusa? Eu dizer assim, eu estou instalando estou contratando esse software porque eu quero aumentar a produtividade. O que significa? Não significa nada, tá? Então, você tem que definir o resultado de forma mais clara. Eu quero reduzir em 50% o tempo gasto para processar as informações desse cliente. Pronto.
ou desse tipo de cliente. Pronto, isso é bem específico, tá? Eu quero reduzir em 30% o número de horas gastas com atividades manuais. Legal. Ok. Então, isso é importante. As pessoas tendem a não fazer esse tipo de definição porque isso dá trabalho. Porque como as empresas, principalmente as pequenas empresas, não trabalham com métricas, então elas não sabem. Como é que ela vai definir uma meta de redução de horas, por exemplo, se ela não sabe quantas horas gasta? Mas isso é fundamental. Então, antes de você estabelecer qualquer projeto de melhoria, você tem que saber o que é que o seu projeto, a situação atual do seu processo. E a partir dele você define as suas metas. Beleza? 5, está aqui essa sigla aqui que significa o que é que eu ganho com isso. Isso aqui está com essa sigla justamente para chamar a atenção. Você tem que dizer a todas as pessoas que estão envolvidas no seu projeto, os colaboradores, os clientes, os parceiros, eventualmente estão envolvidos, o que é que eles ganham com isso, tá? É importante parar para pensar, bom, o que o meu colaborador ganha se eu implantar um sistema de gestão de tarefas? Quando você implanta um sistema de gestão de tarefas, só para pegar um exemplo, você não está preocupado só em que aumente o seu controle. Você quer também, né, e mesmo que não tenha racionalizado sobre isso, que o colaborador se organize melhor. Porque você acredita que se ele se organizar melhor, ele vai ter um melhor desempenho. Então, fale isso para ele. Você está ajudando ele a se organizar melhor e, com isso, ter um melhor desempenho. Tá? Então, mostre o que é que cada um ganha com aquele projeto e, com certeza, as pessoas vão estar muito mais comprometidas. Legal? E o sexto passo, por último, a gente falou da pesquisa. Então, quais são os critérios que você deve considerar na pesquisa e que vão ser usados na próxima etapa, que é a da seleção, que eu vou falar agora, que são os recursos, que entregam aqueles resultados que você definiu, a facilidade de utilização, a facilidade de implantação, a aderência ao processo e o preço são os 5 critérios. Legal? Então, dito isso, a gente vai chegar aqui ao nosso 7º passo, que é a seleção da ferramenta. Legal. Então, como é que... Seleção da ferramenta. Como é que a gente vai selecionar a ferramenta? Que critérios a gente vai usar? Bom, os critérios da pesquisa a gente já definiu. Esses critérios da pesquisa vão ajudar a gente na nossa seleção. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um desenho aqui que vai justamente ajudar a você compreender como é que você vai fazer essa seleção, tá? Beleza? Bom, aqui você já está vendo aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho isso aqui para você ver melhor. Se eu tenho como aumentar isso aqui. Bom, é isso aqui. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma matriz de seleção de ferramenta. O que você vai fazer? Você definiu os critérios de seleção. Então, aqui os critérios, recursos, facilidade de utilização, facilidade de implantação, aderência aos processos e políticas e o preço. Para cada um, eu estabeleci um peso, tá? Então, eu coloquei como pesos mais altos os recursos, porque os recursos vão ser importantes para eu atingir os resultados, e a facilidade de utilização. Para mim, esses são os critérios que têm o peso mais alto, tá? Todos os outros têm peso 1 para mim, tá? Aí você pode também mexer nesses pesos para você, tá bom? Então, isso aqui é o que eu uso. Isso me ajuda, por exemplo,
que eu não dei, um peso muito grande, por exemplo, para o preço. O peso maior é o recurso. Por quê? Porque o recurso vai me trazer o valor. Tá? Agora, se o preço estiver fora da minha margem, fora do mercado, você vai ver que esse produto vai ter uma nota mais baixa, então, mesmo com um peso mais baixo, isso vai pesar. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Eu tive 3 empresas, eu selecionei 3 empresas e eu vou... essas empresas, a gente vai estabelecer notas e, a partir dessas notas, a gente vai multiplicar pelo peso e a gente vai ter uma nota geral para cada empresa. Então, a gente precisa de critérios para essas notas. E eu estabeleci alguns critérios e vou aqui mostrar para vocês. Então, a gente tem... Deixa eu copiar aqui. Eu tenho aqui em outro documento aqui, vou trazer para cá. Pronto. Critérios para pontuação. Esses critérios é para que a gente justamente não tenha aí vou aumentar aqui, para que a gente não tenha uma seleção apenas com base no feeling, na intuição. A gente tem para que a gente tenha exatamente uma escolha racional, né? Então, o que a gente fez aqui? Ó, para os critérios dos itens 1 a 5, a gente vai estabelecer as notas com base em 3 critérios. Se os recursos oferecidos atendem integralmente às minhas necessidades, lembra que a gente definiu onde é que a gente quer chegar, né? Quais são os valores que quer obter. Então, a gente vai analisar os recursos com base nisso, tá? Então, se ele atende integralmente, é nota 5. Se ele atende parcialmente, a nota é 3. Se não atende, é 1. Tá? Então, veja que a gente estabelece notas para que o não atende já jogue muito para baixo. Porque não atende, posso até colocar 0 aqui, tá? Mas a gente colocou 1. E se atender integralmente, a nota é 5. Então, aqui, ó, a empresa A, ela tirou nota 5. Então, quando multiplicou aqui pelo peso, ela ganhou 10 nesse primeiro critério. Então, ela já começou bem. A empresa B só atende parcialmente. Então, ela ficou com a nota final 6. E a empresa C também, a nota foi 5 dela, também ela começou com 2. Então, a empresa A e C começaram aí empatadas nesse critério. Tá? Mas a gente não vai avaliar só por esse critério. Tem mais critérios. Facilidade de utilização. Eu também considerei como isso muito importante para a ferramenta ser ágil, ser fácil de usar, fácil de aprender. Então, tá peso 2. Aí, de novo, aí a gente vai fazer a mesma coisa. Como é que a gente vai avaliar? E aí alguém pode me perguntar o seguinte, Paulo, mas como é que eu avalio se a ferramenta é fácil de utilizar? Faz um teste. Faz um teste grátis. Então, você pesquisou essas 3 ferramentas, testa as 3. Hoje, a maioria das ferramentas oferece a possibilidade de fazer um teste grátis. Então, faz um teste e, com base nesse teste, estabelece a nota, tá? Não tem mistério quanto a isso. Tem que fazer o teste. Por isso que, você está vendo como tem que fazer o planejamento? Porque você vai incluir todos esses passos no seu critério de seleção, inclusive o teste. Então, aí a gente vai... Então, a empresa A, ela tirou 3. Ela não é tão fácil, ela não atende integralmente o meu requisito de facilidade. O requisito para mim é que seja muito fácil. Então, se não é difícil, mas não é tão fácil assim, é 3. Já a empresa B, ela é muito fácil, e a empresa C também. É bem prática, né? Bem intuitiva, eu não preciso fazer treinamentos muito longos, então nota 5. Então, agora... A empresa A, que tinha partido bem, ela já perdeu um pouco de fôlego aqui, porque ela tirou 3 só nesse quesito aqui, enquanto as outras tiraram nota 5. E assim por diante, a gente vai facilidade de implantação, a mesma coisa, né? Tem uma ferramenta que
é difícil de implantar, né? Ela cobra pela implantação, já vai ter uma nota mais baixa. Já a outra, que é muito fácil, é um treinamento, assistir um treinamento e rápido e já está rodando, já está funcionando, tem uma nota mais alta. Tá? Aderência a processos e políticas. Né? A gente falou na aula passada, aderência aos processos e também às políticas. Política de segurança, política de lei geral de proteção aos dados, será que ela complice com essa política? Você tem que avaliar. Tá? E aí, pode ser até que você elimine se ela não é aderente a uma política como essa. Ela seja até eliminada, não é só uma questão de nota. Ela pode ter a nota que for nos outros critérios, mas não aderir a uma política que é fundamental, uma política de segurança, por exemplo, tenha backup, tenha alta disponibilidade, uma política de vazamento de informação, tá? Então, isso, tem que avaliar esse critério também. Por fim, o preço. O preço, ele tem aqui um critério diferente dos outros itens. Como foi que eu estabeleci o critério aqui para o preço? Eu coloquei o seguinte, você vai ter uma média de mercado, tá? Então, você vai estabelecer uma média. Quanto é que o mercado cobra em média? E aí você vai fazer uma tolerância de 10% para mais ou para menos, tá? Então, se a empresa tiver na média, ela cobra a média de mercado, ela vai tirar 3 nesse critério, que está na média. Se ela cobra abaixo da média, 5, né? Porque é bom, né, para a gente, né? A gente, quanto mais baixo for, melhor. Aqui eu estou avaliando só o preço, tá? Não estou avaliando as outras coisas. As outras coisas têm outra avaliação. Então, do ponto de vista de preço, se for abaixo do mercado, né, ela vai ter 5. Se for acima do mercado, acima de 10%, passou de 10%, ou você pode, se você quiser, você pode dar uma tolerância um pouco maior, se você quiser ter mais pessoas, mais empresas com notas competindo aí, mas aqui eu considerei, se for mais do que 10%, ela vai ter uma nota baixa, que é 1. Então, uma empresa que está cobrando acima do mercado, ela só vai vencer a competição se ela for muito bom nas outras coisas. Né? Se ela for muito bom ou se ela for a única. Né? Então, é a mesma coisa que você compara. Quando você compara um iPhone com um Samsung. Tá? Normalmente, quem compra iPhone é porque tem alguns critérios que o iPhone é muito melhor. Por exemplo, status. Né? Se você for comparar só do ponto de vista de recurso tecnológico, talvez fique ali na mesma, mas em termos de status, né, já ele né, e o status é importante, você vai numa reunião com o cliente, você bota lá o Apple na mesa, tal, pode ser que seja importante para você, tá? Sem entrar no mérito aqui. Mas um ponto aqui em relação ao preço que é fundamental. Se o preço for muito abaixo ou muito acima do mercado, para mim, eu tiro essa empresa da competição. Então, ela ganha nota 0 e sai da competição. Porque né, tem algum problema. Né? Se for muito abaixo, provavelmente ela vai ter outros problemas aí, a menos que ela esteja fazendo uma promoção, né? Porque está chegando agora do mercado, tal. Lógico, aí tem outros fatores envolvidos, né? Tem outros riscos envolvidos, mas você deve considerar, você deve pesar isso também, tá? E se for muito acima do mercado, também é a mesma coisa, a não ser que ela seja única, né? Então, o Apple é muito acima, mas é a única que oferece aquele status que você precisa, então você vai comprar, tá? Então, essa matriz aqui de seleção, ela vai lhe dar a orientação para você tomar uma decisão mais racional. Tá? Você estabelece os pesos, estabelece os critérios, dá as notas, e aí se você traz mais pessoas para a seleção, isso é legal também, né? Porque você pode fazer uma média da nota, né? Então, você explica o critério para as pessoas participam, veem ali a apresentação, faz o teste, e cada uma dá uma nota, e você estabelece uma média da nota, e aí, com base nessa média,
você multiplica pelo peso para chegar à nota. Então, aqui na simulação, o que a gente chegou? A gente chegou no final aqui que a empresa C, ela ficou com 29 pontos e ela ganhou a competição, e a empresa B ficou com 27, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver, por exemplo, em relação ao preço, né, que, por exemplo, a empresa A, ela teve uma nota 3, então está dentro da média, a nota vezes o peso ficou 3. Já a empresa B, a nota dela foi 5, ou seja, porque ela tem um preço um pouco, ela tem um preço mais baixo, ela tem um preço mais baixo, então a nota que ela recebeu pelo preço foi maior, ela ganhou 5 pontos aqui. Mas veja que esses 5 pontos aqui não foi suficiente para que ela vencesse a empresa C, que mesmo com um preço acima, né, o preço dela está na média, né, ela não está um preço fora do mercado, ninguém tirou 1,1, ela tirou 3, então o preço dela está na média, mas como ela tem mais recursos, como ela tem mais facilidade de utilização, mesmo com preço um pouco maior, ela ganhou a competição. Tá? Então, veja como isso aqui é teórico, claro, né? Não foi uma seleção real, mas poderia ser uma seleção real. O que eu queria que você entendesse aqui é que o preço é apenas um componente. E, às vezes, o preço mais barato não é necessariamente o melhor, assim como o preço mais caro também não é necessariamente o melhor. Não é porque o iPhone é mais caro que ele seja o melhor smartphone para você. Pode ser que não seja, tá? É a mesma coisa do carro, né? Uma Ferrari é muito mais caro do que sei lá, um Honda City. Mas, né, para as necessidades do dia a dia, o Honda City, por exemplo, atende até mais, tem mais recursos, vamos dizer assim, né, para poder transportar a família, mais conforto, né, tem mais recursos, mais facilidade do que a Ferrari, que é um carro, por ser esportivo, é um carro duro, suspensão dura, tem pouco espaço ali, então são outras qualidades, né? Então não é o preço que vai compensar aqueles recursos que acabam não sendo oferecidos. Então, na ferramenta que você vai contratar para a sua empresa, a mesma coisa. Tem que se preocupar realmente em definir esses critérios, e aqui são uma sugestão para a sua matriz de seleção, sempre lembrando que é muito importante que você defina exatamente quais são os resultados que você quer ter, porque esses critérios aqui tem que estar muito alinhado com os resultados que você quer ter, tá? Então, se o resultado que você atinge ele, a ferramenta permite que você alcance ela vai ter a nota máxima, mesmo que ela tenha menos recursos do que uma outra, né, que tem mais recursos, né, e mais, né, para o resultado que você quer atingir, não faz diferença. Então, esse mais recurso pode até atrapalhar, pode ser até que atrapalhe, né, quando mais recurso fica mais complexo, mais difícil de usar, tá bom? Então, é muito importante a questão da definição dos resultados. Bom, vamos avançar aqui agora, então, uma vez que você selecionou, a gente vai para o próximo passo. E qual é o passo? O próximo passo é o passo 8, que a gente vai exatamente para a implantação. Uma vez que você selecionou, agora chegou a hora de implantar a sua ferramenta. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Né? E aí eu separei aqui algumas coisas para eu não me esquecer. Em primeiro lugar, você precisa, muito importante, realizar um projeto piloto. Por que você tem que realizar um projeto piloto? Porque quando você está instalando uma ferramenta, você está mudando o processo, você tá criando uma coisa nova, uma ferramenta nova, uma situação nova. Então, é natural que ocorram alguns problemas da primeira vez. Então, você tem que minimizar o risco desses problemas. Porque se você já implanta a ferramenta e começa a ter um monte de problema, e esse problema afeta todo mundo, pode queimar
o seu projeto, pode queimar aquela ferramenta. Tá? Então, imagine, por exemplo, você você contratou uma ferramenta que vai enviar automaticamente as guias, os documentos, né, balancete, automaticamente para os seus clientes. Uma vez concluída a tarefa, isso já é enviado automaticamente. Agora, imagine que aí você foi implantar e a pessoa que configurou não configurou a mensagem corretamente, saiu lá com um erro de português no texto, né? Vai um e-mail ali e tal, com anexo ali dos documentos para serem baixados, e foi com um erro de português, uma coisa chata. E você mandou para os 400 clientes que você tem, né? E aí correu um risco desnecessário. Tá? Então, é para isso que existe o projeto piloto. O projeto piloto vamos implantar a ferramenta primeiro num pequeno grupo. Escolhe-se alguns clientes, escolhe-se uma parte da empresa, um pequeno grupo, e é como se fosse é um projeto piloto mesmo, é um teste. A gente está avaliando como vai ser o resultado na prática, porque uma coisa a gente fez um teste grátis, uma coisa é o teste, né? Um testezinho rápido ali e tal. Agora a gente vai implantar mesmo no processo, a gente vai rodar isso para valer. Então, é importante fazer esse projeto piloto. E principalmente quando ele envolve clientes. Quando ele envolve clientes, não é bom começar você vai aprender com eles, você vai identificar as resistências que talvez você não tenha antecipado que iriam acontecer. Também com as pessoas, com os colaboradores internos também. Define um pequeno grupo para implantar, esse grupo vai aprender e depois esse grupo vai ficar encarregado de expandir isso para o resto da empresa. Tá? Eu gosto muito de fazer projeto piloto, acho que funciona muito bem. Às vezes o empresário é meio... não tem, quer correr, quer implantar logo para todo mundo e acaba correndo um risco desnecessário. Quando a gente está implantando qualquer ferramenta, qualquer projeto, a gente tem sempre dois objetivos. Tem um objetivo do resultado que a gente quer atingir, mas a gente também está querendo aprender, né? É um processo de aprendizado. A gente não sabe tudo. Não é porque a gente fez um planejamento, não é porque a gente fez todos esses critérios de seleção que a gente tem certeza que vai dar certo, que tudo vai correr bem. Não, não existe essa certeza. A gente sabe que existem riscos de algumas coisas darem errado e a gente tem que fazer ajustes. Então, para isso serve o projeto piloto, porque ali esses riscos ficam mais sob controle num pequeno grupo, e aí só depois que a gente mede o resultado, faz os ajustes, é que a gente expande para o restante do time. Tá? Algumas coisas aqui que a gente precisa também ter muito cuidado na implantação. O treinamento. Né? Treinamento é muito importante. Tá? Embora a gente prioriza ferramentas que sejam fáceis de implantar, ferramentas que sejam fáceis de utilizar, que sejam intuitivas, mas é muito importante fazer o treinamento. Tá? Treinamento, porque o treinamento ele não envolve só a ferramenta em si, envolve o processo, né? E como a gente quer que a empresa agora lide com aquele processo, seja o processo de contabilização, seja o processo de atendimento a clientes, seja o processo da folha, a gente está mexendo no processo. Então, o treinamento é importante, que as pessoas entendam claramente o que é que está se esperando delas, quais são os recursos da ferramenta que a gente vai utilizar, se der algum problema, para quem que elas devem recorrer, como é que faz para abrir um chamado, né, quem é o responsável por aquilo, todo mundo, essa informação ela tem que circular. Então, o treinamento serve para isso, para que a informação circule, as pessoas saibam exatamente o que está sendo feito, o que se espera delas, né? Porque no início a gente alinhou com quem participava do projeto, agora a gente está expandido para a empresa toda. Então, o treinamento é que vai fazer com que isso ocorra. De novo, quando envolve o cliente, e você tem que ter uma estratégia de treinar o cliente, de educar o cliente, né? Tem muita gente eu vejo muitos casos de empresas que contratam ferramentas que dependem do cliente utilizar como uma ferramenta de gestão financeira, né?
e contrata um pacote ali e depois não consegue implementar aquilo, né? Porque não se preocupou em definir uma estratégia para educar o cliente, para treinar o cliente, e não fez os projetos pilotos também, né? Uma outra dica também importante aqui, quando se trata de projeto piloto, quando se trata de cliente, é a gente começar com o que os americanos chamam, né, de low hanging fruit. Low hanging fruit. Vou escrever aqui para vocês entenderem. Tá? Low, não é long, não. Low hanging fruit é a fruta que está na parte mais baixa da árvore, né? Então, que você consegue pegar com a mão, né? Que você consegue agarrar ali com a mão. Então, comece por aí, né? Então, se você tem clientes mais complicados, não vai começar por ele, né? Você começa pelo cliente que é mais colaborativo e que vai ter, né, vai estar mais propenso a participar de um projeto como esse com você. E aí, eventualmente, se ocorrer um erro, ele também vai ser um cliente mais tolerante, né? Um cliente que aceita mais esse risco de ter algum problema ali. Tá? Começa pelo mais fácil, vai aprendendo e aí vai passando para os clientes mais complicados, né? O 8 é a contratação e a implantação vai ser o 9. Então, deixa eu voltar um pouquinho para a contratação, que acabei pulando. Quais são as dicas em relação à contratação? Você fez a seleção e você vai fazer a contratação. Contratação, primeira dica é de você nunca contratar sem fazer duas coisas. Primeiro, duas coisas aqui que você tem que fazer. Teste grátis. Bom, a menos que seja de um tipo de ferramenta que não dê para fazer teste grátis, mas a maioria dá para fazer. Então, faça o teste grátis. Segundo, as referências. Pedir referências. Tá? As pessoas não pedem, né? E é fundamental você pedir referências. O cliente, se você não conhece outras pessoas que usam a ferramenta, peça para o próprio fornecedor. Olha, eu quero que você me indique 3 pessoas que contrataram a sua ferramenta, que eu quero falar com elas. Peça. E aí, peça para eles, aí você liga para essas pessoas, entendeu? Lógico que o fornecedor, ele não vai dar uma referência de alguém que não gostou da ferramenta dele. Tá? Mas quando você pega a referência, não é só para saber se a ferramenta realmente é boa ou não. É para conversar com a pessoa sobre a experiência da implantação. E essa experiência é importante, porque como eu já disse aqui, a gente falou do projeto piloto, a gente vai aprender durante a implantação. Então, conversar com alguém que já passou por isso vai lhe ajudar exatamente a evitar erros, né? Então, você vai evitar erros conversando com as pessoas. Então, elas vão dizer exatamente. Outra coisa que a pessoa vai dizer, ela pode estar satisfeita com a ferramenta, porque os resultados que ela almejava eram diferentes do seu. Quando você tem os resultados que você quantificou muito bem, você pode perguntar para ela se, em relação àquele resultado, a ferramenta lhe ajudou. Então, pode ser que mesmo ela estando satisfeita com o fornecedor, pode ser que ela lhe ajude a ver que, em relação àquele resultado que você quer atingir, a ferramenta pode não ser tão efetiva nesse sentido, tá? Então, nunca contrate sem fazer essas duas coisas. E a minha terceira dica aqui em relação à contratação é em relação ao plano. Você, normalmente, nessas ferramentas que são contratadas na modalidade de assinatura, você vai ter um plano mensal e é comum que você tenha um plano anual. E o plano anual, naturalmente, é mais barato, né? E existe uma razão para isso, né? A razão é que exatamente o fornecedor quer prender você a um prazo mais longo, que ele tem um esforço para vender, ele tem um custo para vender, e se ele vende para você, você entra e fica um mês só e sai, isso pode não compensar para ele. Então, ele tenta lhe atrair para um plano anual. Só que o que acontece? Você fez o teste grátis, mas você ainda não sabe realmente
se aquela ferramenta ela vai entregar os resultados. Você só vai saber depois que você fizer exatamente o projeto piloto que a gente viu no passo 9. Tá? Então, minha recomendação, contrata o plano mensal, você vai pagar um pouco mais no primeiro mês, 20% ou 30% a mais, mas você vai ficar com a liberdade de, após realizado o projeto piloto, se não atingir os seus resultados, você tem a opção de cancelar o serviço sem nenhum problema, você tem que pagar uma multa, sem nada. Tá? Se você contrata o anual e dá errado o seu plano, o seu projeto piloto, aí você vai ter que brigar com o fornecedor, ou vai ter que pagar uma multa. Tá? Então, evita esse tipo de dor de cabeça. Segue essa minha recomendação. Tá legal? Bom, então, aí são as dicas em relação à contratação. A gente já viu a implantação. Agora, vamos para o último passo, que é o passo 10. Tá? Então, antes do último passo, você está gostando, estiver gostando aqui do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aí a sua curtida também, né? E para ajudar aí a divulgar o nosso canal. Bom, então a gente tem aqui, a gente implantou, o que a gente faz depois que a gente implantou? Acabou o nosso projeto? Bom, ok, a gente pode ter acabado o projeto do ponto de vista de ter atingido os resultados, mas pode ser que não tenha atingido ainda os resultados. O mesmo que tenha atingido os resultados, sempre você pode melhorar. Então, é importante que você entenda, e é por isso que desde o início, o passo 1, eu disse que você precisaria encarar isso como um projeto, é que quando a gente encara dessa forma como um projeto, a contratação da ferramenta é o início de um processo de quê? De melhoria contínua de processo. Você vai começar a trabalhar a melhoria contínua. À medida que você definir os resultados que você quer, agora você vai ter indicadores. Então, você agora vai conseguir avaliar periodicamente, uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, quais são os resultados que você está obtendo com aquele processo, se eles estão adequados ou não, quais são as suas metas para o próximo período, você quer manter aqueles resultados, você quer melhorar ainda mais, né? E aí melhorar ainda mais pode ser não necessariamente trocar uma ferramenta, mas mexer no processo, treinar mais as pessoas, né? Mexer na entrada dos dados, trabalhar a forma como os dados entram e ter maiores resultados. Então, o passo 10 é de você trabalhar exatamente a melhoria contínua. Então, você vai fazer a melhoria contínua. Então, você implantou o seu projeto, fez o projeto piloto, expandiu aí para toda a empresa. Depois, o que você vai fazer? Você vai começar a exatamente a medir, a analisar e melhorar. É o processo que, na qualidade, a gente chama de PDCA. É o ciclo do PDCA. Então, a gente planejou, a gente agiu, né? A gente implementou o nosso projeto, a gente vai analisar, a gente vai controlar, né? E, a partir desse controle, dessas métricas, a gente vai agir novamente para ter uma nova melhoria, né? Então, é o planejar, o fazer, o do é de fazer em inglês, né? O C de controlar e o A de agir, né? Agir no sentido aí de começar um novo ciclo de melhoria, tá? Então, o último passo é esse. É por isso que você, desde o início, você se preocupa com o resultado. Se preocupando com o resultado, lá no final você vai ter métricas, você vai ter como medir agora se o seu processo, o estágio atual do seu processo, e aí você vai trabalhar para melhorar continuamente esse projeto, esse processo, né? E uma coisa muito importante é você se lembrar, você guardar com você, é que a melhoria do processo, ela nunca termina. Então, ela não termina com a aquisição dessa ferramenta. Você vai estar sempre tendo a oportunidade de melhorar o seu processo se você trabalhar aí com a medição, com a análise e com a melhoria contínua. Então é isso. Voltando rapidamente aqui os 10 passos, trate como um projeto, defina o porquê, o seu motivo, alinhe com
os seus objetivos estratégicos, estabeleça os seus resultados, quais são as metas, tenha certeza que elas estão quantificáveis, preocupe-se com o que todos ganham com isso, o que os colaboradores ganham com isso, os clientes, faça uma boa pesquisa, né? Avaliando aí os 5 aspectos que eu coloquei aqui. Depois dessa pesquisa, faça uma seleção baseada em critérios, com pesos, cria aí a sua matriz de decisão para você chegar realmente naquela que muita gente fala em custo-benefício, mas fala isso de forma muito intuitiva, né? Aqui tem um método realmente para você fazer isso, né? E não é custo-benefício, né? É investimento, né? Nunca é custo, tá? Nunca é custo, é investimento. Uma ferramenta para melhorar o seu processo é um investimento, não é um custo. Tá? E na contratação, se lembre aqui desses 3 critérios aqui, você não esqueceu o teste grátis, as referências e observar o plano. A implantação, né, que você vai fazer o seu projeto piloto, você vai ter muita atenção com os treinamentos e começar aí com as pessoas menos complicadas, né, o low hanging fruit, né, o cliente mais colaborativo, aquelas pessoas também que são mais colaborativas para melhorias, já são mais abertas à melhoria, né? Nunca comece um projeto chamando aquele colaborador que é o mais resistente, né? Você tá aumentando os riscos de o seu processo fracassar. E, por fim, inicia aí um processo de melhoria contínua, tão logo aí a sua ferramenta esteja implantada. Bom, é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, seja útil para vocês, né? Que você anote, que você utilize realmente aí na sua próxima seleção das ferramentas. E continue acompanhando aqui os nossos canais, continue acompanhando aí o nosso canal no YouTube, continue acompanhando o nosso canal no Instagram também, o Paulo Faria, CIO na Nuvem, que tem sempre aí conteúdo novo aí para ajudar você a otimizar seus processos e entregar mais valor para os seus clientes. É isso aí. E não se esqueça que a gente está aqui sempre, toda terça-feira, estamos sempre aqui, e eu te vejo novamente aí na próxima terça-feira ou no próximo vídeo. Um abraço.